são chances remotas, né? Mas a gente percebe um time ainda focado e ainda lutando muito pelo Campeonato Brasileiro também. Olha, Luana, não deixou de ser em momento nenhum. Nós tivemos aí 2 empates e 2 derrotas, né, que nos... eu acho que diminuíram, né, consideravelmente as nossas possibilidades. Porém, nós não desistimos em momento nenhum e nem pode ser dessa forma. Obrigado para todas as equipes, né? Principalmente para uma equipe como o Flamengo, que, graças a Deus, vem chegando acumuladas nesse ano. E queira ou não, dificultou um pouco a nossa caminhada no Campeonato Brasileiro, até porque era uma caminhada de recuperação. Ou seja, num momento como esse, nós não poderíamos mais errar. Nós jogamos com a equipe principal, jogamos com uma equipe mesclada, mas fizemos isso o campeonato todo. Então, em momento nenhum nós deixamos de acreditar, nós deixamos de valorizar a competição e ainda estamos aí, vivos e na expectativa que algo melhor aconteça em relação à posição que nós estamos nesse momento. Que ela pode, sim, e com certeza, pela capacidade da equipe, pela luta, pela entrega, melhorar ainda consideravelmente até o final da competição. Dorival, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Queria que você falasse um pouco do repertório que esse time apresentou contra um adversário que baixou tanto as linhas, até por motivos óbvios. Acho que fazer a ressalva do 1 a mais o jogo inteiro é importante, mas como que o time soube abrir o campo com Ayrton, depois Everton de um lado, Rodinei do outro, construiu por dentro, chute de longa distância, enfim, até prevendo um cenário parecido em Guayaquil, diante do Atlético que desce muito as linhas. O time teve muito repertório e conseguiu criar bastante. Foi 4-1, 3 gols em 5 minutos do Pedro, mas o Cleiton teve uma atuação também impressionante, esse repertório chamou muita atenção. Bom, Caio, eu acho que tem um aspecto importante, né? Uma equipe perder um jogador logo no início da partida é muito complicado e muito difícil. E foi isso que fez com que a nossa equipe se sentisse muito mais confortável no jogo. Com isso, às vezes, nós atravessamos alguns comportamentos que nós temos. E acredito eu que tenha sido corrigido no intervalo e muito valorizado pelo desenvolvimento das jogadas, pelo desempenho dos atletas, por acreditarem naquilo que foi mostrado. Começamos a atacar um pouco mais os espaços e não apenas vindo por trás para construirmos jogadas. Com isso, nós infiltramos muito mais, penetramos muito mais e ainda ficamos com a opção da batida por fora. Eu acho que foi um jogo assim importante para que recoloquemos, né, as coisas no lugar, acreditemos cada dia comportamental, né, de uma seleção para um jogo de competição. É natural que tenha demorado um pouco. Felizmente a equipe soube jogar com cautela, soube jogar valorizando a posse de bola, os movimentos propostos e graças a Deus criamos um número importante de situações e além dos gols que eu não levo muito em conta não pela situação da partida, mas muito mais pela capacidade de criação que a equipe teve, que foi decisiva e foi fundamental nesse momento. Aqui no meio, Dorival Aline Nastari da TNT Esportes, tudo bem? Recentemente a gente teve uma entrevista exclusiva com você e que você falou sobre o Pedro, de um papo que você teve com ele, que ele, na sua opinião, jogaria na seleção, seria cotado para a seleção se jogasse em qualquer time, por que não no Brasil? Por que não no Flamengo? E que, como foi a resposta dele para você, enfim. E aí, nesse momento, a gente tem o Pedro voltando da seleção depois disso tudo, tendo entrado, tendo marcado um gol e vivendo essa ótima fase no Flamengo, tendo feito 3 gols hoje, e ainda o Tite falando muito de você e da sua importância nesse processo. Por isso eu queria ouvir de você se, como treinador, de certa forma, você se sente ali uma pontinha de orgulho de ter ajudado a trazer de volta todo o talento que a gente sabe que já existe no Pedro. Aline, assim, eu acho que a maior responsabilidade de um profissional, de um treinador, é justamente você poder valorizar e tentar resgatar aqueles que não estejam vivenciando um bom momento. Desde dos anos anteriores, quando eu observava, né, a equipe do Flamengo, eu fiquei 1 ano e pouco parado em casa e pude assistir a maioria dos jogos, não só do Flamengo, como de outras equipes. E eu sempre senti que o Pedro seria um jogador que ele estaria atuando em qualquer equipe do futebol brasileiro com chances, com possibilidades reais de estar
se atuando, buscando uma vaga na seleção brasileira pela sua capacidade, pelas suas qualidades, pela condição que eu sempre vi no atleta, nos momentos em que ele atuou, tanto aqui quanto fora, como também no início com a camisa do Fluminense. Sempre foi um jogador que chamou muita atenção e eu acho que aconteceu uma conjunção de fatores, a participação natural que seja uma pontinha ali em tudo isso que aconteceu na vida dele. Fico muito feliz, sim, por ele e por outros jogadores que, de repente, possam estar também nessa convocação principal à Copa do Mundo. Até porque eu acho que esse é o trabalho, esse é o objetivo de cada comissão técnica, é você tentar valorizar ao máximo os jogadores que estejam. Volto a dizer, aqueles que estão ou não estando atuando e tentar dar máxima ou todas as condições possíveis para que cada um possa se equilibrar e apresentar o seu melhor. Eu acho que foi com esse objetivo. E quando apareceu a oportunidade, ele estava preparado. Eu acho que isso é o que faz a diferença. É o atleta ter a consciência de que em algum momento ele vai ter uma oportunidade e aparecer nessa oportunidade que ele possa estar capacitado para poder permanecer, para poder dar sequência a tudo. Boa noite, Dorival, aqui à sua esquerda, Cidão Marinho Litoral News. O Flamengo começou um mês muito importante, hoje já muito bem, uma goleada sobre o Bragantino. Qual o seu planejamento para esse mês de outubro, que conta com 3 decisões, 2 pela Copa do Brasil, 1 pela Libertadores e ainda jogos do Campeonato Brasileiro? E aproveito também para te perguntar, o 11 inicial das finais da Copa do Brasil e da Libertadores já está definido? Você já tem isso em mente? Ou é algo que ainda está em aberto? Não, Marinha, está em aberto, não tem nada definido. Os jogos nós vamos dar a mesma importância que temos feito. Não é porque tivemos aí 4 resultados que não foram aquilo que imaginávamos, que tudo que vem sendo determinado e definido por uma equipe, logicamente que sempre no comando, né? E a última palavra sendo dada pelo treinador, mas eu ouço todos os departamentos do clube para que em momentos importantes eu possa tomar decisões. Eu acho que no clube se trabalha dessa forma. O presidente nos dá toda a possibilidade e toda a condição possível, comandados pelo executivo de futebol, pela sua diretoria, por aqueles que estão diretamente conosco no campo, no caso Fabinho e Juan, que participam muito de todas as decisões internas e fazem com que a gente fortaleça o trabalho. Então, quando se fala assim, olha, nós vamos entrar com determinada equipe, tem muito daquilo